Bom, então, conforme comentei anteriormente, qualquer dúvida, podem ir mandando no chat, que o pessoal que vai apresentar, eu e Thaís Albuquerque, que é estudante da sexta série. Thaís, fala um oizinho aí, se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Thaís Albuquerque, como a Estela já me apresentou, eu sou discente do sexto ano e também faço parte da Liga de Neonatologia e estou aqui para tentar contribuir um pouco com vocês. Pessoal, então, para iniciar essa primeira aula, a gente vai falar hoje sobre o pré-natal na atenção primária, a captação precoce. Pode passar? Então, nossos objetivos são fazer uma breve introdução, falar sobre a captação precoce, o acompanhamento pré-natal junto com a equipe multiprofissional, especificamente abordar um pouco a consulta da enfermagem, a consulta médica e referir ao que a gente vai ver nos próximos encontros. Pode passar. Bom, então a gente tem como alguns marcos, né, algumas políticas de saúde que foram sendo implementadas ao longo dos anos, desde a criação do SUS, né, desde a regulamentação do SUS e as diretrizes e as normas da atenção básica. A gente tem alguns marcos e eles a gente pode referir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e o Pacto Nacional pela Redução de Mortalidade Materna e Neonatal de 2004, deram início, né, a inserção da política de atenção integral à saúde da mulher como um dos pilares da nossa política nacional de saúde. E após isso, a gente teve a criação da Rede Cegonha em 2011. Isso ocorreu porque o Brasil foi visto pela Organização Mundial de Saúde como um dos países que conseguiriam atingir as metas do milênio que foram estipuladas para serem atingidas até o ano de 2010. Né? E entre essas metas estava a redução da mortalidade infantil em 2/3 do que ela era anteriormente. Então, o Brasil estava com uma taxa de mortalidade infantil muito alta e diversas dessas causas de morte eram evitáveis e tinham relação com a questão da assistência ao pré-natal. Então, tanto a mortalidade infantil quanto a materna entraram como principais focos dessa política nacional, visando melhorar os nossos indicadores de saúde. Então, vão entrar aí como determinantes desses indicadores a assistência pré-natal, junto com o sistema de referência hospitalar ágil e a qualificação da assistência ao parto. Então, tudo isso com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-fetal, especialmente naquelas que são condições evitáveis, né? Condições preveníveis que, se identificadas precocemente, podem ser tratadas e não vão causar nenhum dano mais adiante. Então, a gente tem em 2011 a portaria que vai instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha, e a Rede Cegonha ela vai ter como alguns princípios, aí a gente pode identificar na portaria respeito, proteção e realização dos direitos humanos, que são respeito à diversidade cultural, étnica, racial, promoção da equidade, enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes, a participação e a mobilização social e a compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos estados. Então, ela vai ter como princípios, a Rede Cegonha ela chega para reafirmar as outras políticas que já foram, que estavam sendo lançadas antes, né, como as que eu citei, ela chega para reafirmar essa etapa relacionada à questão reprodutiva. Então, ela vai ter 4 componentes principais, que vão ser o pré-natal, o parto e o nascimento, o puerpério e a atenção integral à saúde da criança, e todo o sistema logístico que envolve isso, né? Tanto o transporte, o sistema sanitário e a regulação da rede. Pode passar. Em relação ao componente do pré-natal especificamente, a gente tem que, como os termos, né, que vão pautar essa portaria seria a realização desse pré-natal na unidade básica de saúde, com a captação precoce da gestante e qualificação na atenção, acolhimento às intercorrências da gestação, com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, realização dos exames, né, que aí a Rede Cegonha vai ampliar
alguns dos exames oferecidos. Então, esses exames de pré-natal de risco habitual e também aqueles que forem identificados com alto risco e acesso também a esses resultados em tempo oportuno. A vinculação da gestante, né, àquela unidade, desde do seu pré-natal e também com o local onde vai ser realizado o parto. Então, o direito dessa gestante saber onde vai ser realizado esse parto, conhecer a maternidade com antecedência. A qualificação do sistema e a gestão da informação também, né? Teve a criação, a gente tinha, ainda tem, né, o CIS pré-natal, mas também o desenvolvimento de outros sistemas do ESUS. A implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva, a prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, né, principalmente o HIV, a AIDS e a hepatites, e o apoio aos gestantes também nos deslocamentos para consulta pré-natal e para o local onde vai ser realizado o parto, né? Pode passar. O Ministério da Saúde, no Manual de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco, de 2016, ele traz que é o que é o pré-natal, né? Vai ser uma oportunidade para os profissionais de saúde investirem em estratégias de educação e cuidado em saúde, visando o bem-estar da mulher e da criança, assim como a inclusão do pai ou parceiro, quando houver, e família, desde que esse seja o direito da mulher. Pode passar. Então, quando a gente fala de captação precoce, o que a gente quer dizer com isso, né? Que a captação precoce é o acesso ao pré-natal no primeiro trimestre da gestação, até 12 semanas, sendo que alguns autores vão trazer até mesmo 10 semanas. No Tratado de Medicina da Família e Comunidade mais recente, de 2019, ele traz, inclusive, que até 10 semanas seria uma meta ainda melhor para considerar como uma captação precoce. Mas o Ministério da Saúde vai admitir até 12 semanas. O que permite, né, essa captação precoce? É o diagnóstico, né, precoce de alterações e a realização de intervenções adequadas sobre essas condições que vão tornar a saúde da gestante e da criança vulneráveis. Então, poder intervir precocemente numa gestante que não foi imunizada, poder imunizar ela em tempo correto, porque não é em todo momento da gestação que algumas vacinas podem ser aplicadas, a gente vai ver isso mais adiante no curso. Então, isso como um exemplo, né? Mas também tratamento de alguma infecção urinária, que é muito frequente nas gestantes. Enfim, diversas outras condições que, se identificadas de forma precoce, vão poder ser tratadas sem ter nenhum tipo de intercorrência mais grave para essa gestante. Pelo Ministério da Saúde, é preconizado que o pré-natal tenha no mínimo 6 consultas, ou seja, uma no primeiro trimestre de gravidez, 2 no segundo e 3 no terceiro. Então, a ideia é que essa gestante, desde que ela seja de baixo risco, ela tenha esse acompanhamento mínimo. E a gente sabe que nós avançamos muito para conseguir essa cobertura pré-natal, mas ainda precisamos avançar ainda mais, pois muitas gestantes começam o pré-natal já com uma idade gestacional avançada. Para isso, a gente precisa do envolvimento de toda a equipe, visando garantir essa atenção integral à saúde. Pode passar. E como que a gente, então, contempla nessa captação precoce? A gente já precisa saber, desde sempre, desde que um agente comunitário identificou que naquele território dele ele tem algumas mulheres que estão em idade fértil, que comentaram que podem estar namorando, enfim, o agente comunitário vai tendo essa sensibilidade, essa percepção de fazer o monitoramento, né, de possíveis mulheres que podem ser gestantes, né, e saber, então, a história de vida dessa mulher, quais são os sentimentos e os desejos dessa mulher, né, e também, todo momento, quando se fala de uma mulher que está em idade fértil, é momento de você abordar sobre isso, mesmo que ela não esteja gestante ainda, que não tenha nenhum relacionamento, todo momento pode ser adequado para você já começar a trazer essa mulher para a unidade de saúde. Então, você orientar sobre os direitos sexuais, sociais e trabalhistas dessa mulher é importante. E aí, você saber se essa gestação é uma gestação desejada ou se ela é indesejada, você vai acolher de forma singular, integral, e com atenção para a detecção precoce desses problemas. Por exemplo, pode ser que ocorra uma gravidez por conta de uma violência sexual,
E o Brasil, nós temos leis, né, sobre a interrupção da gestação em mulheres vítimas de violência, então essas mulheres também devem ser orientadas, caso seja esse o desejo dela. E a avaliação precoce também, com essa captação o quanto antes, né, no pré-natal, ela também é objetiva identificar se essa gestação está ocorrendo no local certo, né, se ela é tópica, ou se ela é única ou não, né, se você tem uma gemelaridade, se é uma gestação apenas de uma criança. A vitalidade também, as medidas do saco gestacional já podem também estabelecer a idade gestacional em semanas, mesmo nessa avaliação mais precoce. Pode passar. Então, a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, em 2019, vai trazer que, a partir do atraso menstrual, o diagnóstico de gravidez ele pode ser firmado após 1 a 2 semanas. E nesse processo já ocorre o fechamento do tubo neural do feto. Ele já vai finalizar. E às vezes você até já consegue ouvir os batimentos cardíacos nesse período, apesar de que é mais comum 5 a 6 semanas depois da gestação, onde está disponível o Doppler, né, o sonar Doppler. Então, alguns fatores maternos, eles podem ser avaliados antes desse momento. Então, você pode já inferir melhores condições materno-fetais, desde a questão da idade materna, né, que a gente tem que a idade materna menor que 15 anos ou maior que 38 anos, 35 anos, já vão ser indicativos de ficar mais ligado nessa gestante por serem de alto risco. Também atividade profissional que essa gestante exerce, se é alguma atividade que possa acarretar algum risco para essa gestação, a procedência, de onde ela vem, qual que é a sua raça, condições nutritivas e sociais também, como, por exemplo, o uso de tabaco, né, o fumo, álcool ou outras drogas, e também o componente emocional, tanto individual quanto familiar dessa mulher, e de forma marcante, embora não necessariamente é o mais importante, é a eventual existência de alguma enfermidade. Então, o fato dessa gestante ter algum outro problema, é lógico que marca, mas não é o mais importante no acompanhamento. Aquela gestante, ela tem tal coisa, então ela é mais importante de acompanhar. Todas vão ser importantes de acompanhar de forma singular e cada uma vai receber o acompanhamento adequado de forma diferente. Pode passar. Então, dentro do acompanhamento pré-natal, a gente tem que a consulta pré-concepcional, num sentido expandido, né, a consulta antes da gestação, vai ser importante quando a gente imagina todo o processo, né, de gestação. Então, uma consulta pré-concepcional da mulher ou do casal, a estimativa precoce e precisa da idade gestacional é importante para esse acompanhamento, e a identificação de situações de risco e complicações que possam acontecer, uma avaliação contínua do estado de saúde da mãe e do feto, realizar as intervenções que visem prevenir ou minimizar a morbidade, e também a educação e comunicação com a gestante e sua família. Então, aí, falando a respeito dessa gestação plena, ela vai ser maior, né, do que a gestação que a gente considera só de 9 meses, né, porque ela vai envolver essa abordagem inicial, que seria pré-concepcional de até 3 meses. A gente sabe que a gente vê muito pouco isso acontecendo na prática, né? Geralmente, a primeira vez até que uma mulher possa procurar a unidade de saúde já é gestante, já é para conseguir realizar o diagnóstico de gravidez e o acompanhamento pré-natal. Então, o que a gente tem que tentar fazer é essa captação o quanto antes possível. Então, pode passar. Então, o Ministério da Saúde vai trazer também os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica. Então, iniciar ele de forma precoce, né, até a 12ª semana, garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. Promover a escutativa da gestante e de seus acompanhantes, né, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais, culturais, e não somente aquele cuidado biológico, né, e isso pode ser alcançado por meio das rodas de gestantes, em atividades que podem ser promovidas de forma coletiva. Garantir o transporte público gratuito da gestante, né, para esse atendimento, quando for necessário.
é direito do seu parceiro ou da sua parceira ter ser cuidado também, então o pré-natal do parceiro ou parceira também vai ser importante aqui. Garantir o acesso à unidade de referência especializado, caso seja necessário, né, para um pré-natal de alto risco. Lembrando que uma vez que uma gestante é considerada de alto risco, isso não significa que ela vai deixar de ser atendida também pela unidade onde ela está vinculada, ela vai ter esse atendimento em parceria com, né, mas ela não deixa de ser atendida. Garantir e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, né, incluindo a elaboração de um plano de parto. Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual ela vai dar à luz. E as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, é um resumão, né, disso tudo que já foi falado. Então, em relação à equipe multiprofissional, a gente tem que, desde a territorialização, mapeamento da área de atuação da equipe, vai estar envolvido com a identificação dessas gestantes e atualização contínua de informações, realização do cuidado em saúde prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, do domicílio e outros espaços comunitários podem servir para o profissional, para essa equipe de saúde da família, conseguir identificar essas gestantes ou as mulheres que podem ser potenciais, né? As escolas, associações de moradores, entre outros espaços coletivos, para viabilizar o estabelecimento desse vínculo. A gente sabe que nesse momento, né, de pandemia, essas situações estão mais limitadas, né? Mas a gente pode ainda tentar reconhecer alguns espaços, alguns locais, e por meio de visitas também poder tentar identificar essas gestantes durante esse período que está tão complicado da gente ter acessos coletivos, né? Pode passar. Então, essa tabela está no caderno, nos protocolos de saúde da mulher, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Sírio-Libanês. E aí ele vai mostrar uma série de atribuições para os diversos profissionais que estão envolvidos com a equipe de saúde da família. Então, aí eu só trouxe para a gente dar um exemplo da identificação dos motivos do contato dessa gestante com a unidade e o direcionamento para o atendimento necessário pode ser realizado por qualquer membro da equipe, dessa equipe multiprofissional. E essa entrevista de saber quais são os sintomas, as queixas, abordar o planejamento reprodutivo, conversar sobre a rede familiar, ver se ela faz atividade física, se é fumante, se tem alguma condição de saúde, se utiliza álcool, como que é a sua saúde em geral, a imunização também pode ser abordado por qualquer membro da equipe. Não só quem está na sala de vacina vai falar sobre vacina, ou médico ou enfermeiro, pode ser abordado sim por toda a equipe, e isso visa o acolhimento dessa pessoa que busca o serviço de saúde. Pode passar. Então, como a gente já comentou a respeito da vinculação, né, com a maternidade de referência, a imunização, a busca ativa das gestantes que não comparecem às consultas vai ser muito importante, a educação em saúde, preparo para o parto, os cuidados em saúde mental, em saúde bucal, a utilização e o preenchimento adequado do cartão da gestante, né, a disponibilização desse cartão e o cadastramento, né, no ESUS AB, no ESUS Atenção Básica ou no CIS Pré-Natal, que estão começando a ser integrados, tudo isso vai ser parte de função dessa equipe multiprofissional. Então, pessoal, agora partindo desse ponto que a Estela acabou de apresentar para a gente em relação à captação precoce, eu vou falar um pouco sobre o pré-natal na atenção básica de uma maneira mais ampla. Não vou me ater especificamente a cada processo que vai ser realizado, mas de uma forma que todos possam conhecer como que é feito esse processo. O Urbanit, em 2021, ele vai trazer um conceito de pré-natal como um atendimento prestado por profissionais de saúde qualificados para mulheres e adolescentes grávidas, a fim de garantir as melhores condições de saúde para a mãe, o bebê, durante a gravidez, o parto e o período após o parto. Pode passar. Esse pré-natal, ele tem ele é abordado na história de várias formas. Estela acabou trazendo algumas portarias que regulamentarizam o pré-natal na atenção básica, mas é importante comentar que no início do século XIX, 1900,
as mulheres, o contato que elas tinham com o médico era na hora do parto, no momento do parto. Em 1930 a 1960, a gravidez, a gestação em si era considerada um papel social da mãe, apesar de já terem começado a se pensar em anticoncepção, métodos ultrassonográficos, a atenção era voltada mais ao bem-estar do feto do que o próprio acompanhamento materno-fetal conjunto. Não se pensava no binômio mãe e bebê ainda. Em 1984, vem o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, para poder regulamentarizar as leis, alguma espécie de lei que poderia proteger essas gestantes em relação à reprodução, tanto da mulher quanto da gestante em si. Em 2003 e 2009, vem o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, que vai, a partir dessa regulamentarização, por meio do Ministério da Saúde, tentar garantir agora que o acesso à atenção básica e o acesso a esses direitos que foram garantidos fosse ampliado e fosse uma garantia para todas essas mulheres. E a partir de então, a gente tem a Rede Cegonha com a intensificação disso. Logo, quando a gente abre o caderno do Ministério da Saúde em relação ao pré-natal, ele vem com um fluxograma para orientar a condução desse pré-natal na atenção básica. Então, as mulheres que têm uma suspeita de gravidez, como que seria isso? Uma mulher que tem um atraso menstrual, tem náusea, tem a suspensão, a irregularidade do uso de contraceptivos, e aquelas que também têm o desejo de gravidez, elas vão passar por uma consulta de acolhimento, onde vai se avaliar o ciclo menstrual, a data da última menstruação, a atividade sexual e o uso de métodos contraceptivos. A partir de então, nós vamos ter uma bifurcação, a divisão entre essas mulheres que têm um atraso menstrual maior do que 15 dias, que elas vão ser avaliadas com um beta-HCG urinário, um teste rápido, para fazer a confirmação desse diagnóstico de gestação. Caso ele venha positivo, a gente vai ter essa gravidez confirmada. Caso venha negativo, há a orientação de repetir esse beta-HCG em 15 dias, e se ele vier novamente negativo, há a investigação de outras causas que possam causar essa irregularidade menstrual dessa mulher. Já quando a gente pega essas mulheres que têm uma data de última menstruação maior do que 12 semanas, o caminho ele começa a ser um pouco diferente. A partir de 12 semanas, a gente já tem a ausculta de batimentos cardiofetais. Caso eles estejam presentes, vai haver a confirmação dessa gravidez. Pode passar. Essa gravidez confirmada, ela vai orientar essa equipe multiprofissional acerca da captação da gestante para o pré-natal, a solicitação dos exames, a realização dos testes rápidos, preenchimento do CIS pré-natal, o preenchimento do cartão da gestante e do prontuário. A partir disso, vai haver a avaliação do risco gestacional e a classificação dessa gestante, como uma gestante que deve ser acompanhada com pré-natal de alto risco ou uma gestante que vai ser acompanhada no pré-natal de baixo risco. É importante ter a consciência de que essa avaliação é uma avaliação dinâmica. Todas as consultas, todas as vezes que essa gestante ela vai na unidade, ela vai ser avaliada e vai ver se ocorre a identificação ou não desses riscos gestacionais. A identificação de um risco vai orientar uma gestante que poderia estar muito bem conduzida com pré-natal de baixo risco para ser referenciada para o pré-natal de alto risco. Pode passar. Assim que a gente tem o diagnóstico de gravidez dessa gestante, ocorre a organização das consultas pré-natais. Na primeira consulta, a gente vai ter essa definição de risco, que eu estava falando ali atrás, sobre uma gestação de baixo ou alto risco. O número de consultas, é recomendado que a primeira consulta ela seja até a 12ª semana de gestação, como a Estela já comentou anteriormente. Também o número de consultas, uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo, 3 no terceiro. E o plano da primeira consulta. Recomenda-se que essa primeira consulta ela seja realizada pelo médico, que vai colher a história clínica completa dessa gestante e vai fazer o exame físico inicial. Eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre as consultas em si. Apesar da gente ter feito essa diferenciação no início entre consulta de enfermagem e consulta do médico,
é importante ter em mente que essas consultas elas vão ser bastante parecidas, mesmo porque o próprio Ministério da Saúde ele vai trazer como parte das atribuições do profissional de enfermagem também a prescrição de medicamentos que já são recomendados. Então, o sulfato ferroso, o ácido fólico e até a solicitação dos exames e realização dos testes rápidos vão poder ser feitos pelo profissional de enfermagem também. O que vai diferenciar vão ser nas consultas subsequentes, na identificação desses sinais de gravidade que pode aparecer durante o curso gestacional. Pode passar. Então, aqui eu vou falar só um pouco em relação a quais seriam esses fatores de risco. Não vou ler todos aqui para vocês, porque esse material vocês vão receber no e-book que a Estela comentou. Então, existem algumas características que nós vamos avaliar nessa primeira consulta e nas consultas subsequentes, vamos continuar com atenção sobre esses sinais para poder classificar essa gestante em relação ao risco de gestação. Então, as características pessoais e sociodemográficas, a gente tem principalmente a dependência de drogas ilícitas e ilícitas, os menores de idade, então menor de 15 anos ou maiores do que 35, em relação ao peso dessa gestante, situação afetiva conflituosa e o caso de violência doméstica, que ele vai ser pesquisado desde a primeira consulta. Antecedentes obstétricos, então gestantes que passaram por abortamento habitual, esterilidade ou infertilidade, que tem um intervalo curto entre uma gestação e outra, passaram por síndromes hemorrágicas, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, vão ser gestantes que vão precisar de uma atenção numa referência maior. Pode passar. Além disso, nós vamos ter as morbidades materna e as doenças obstétricas na gravidez atual, que vão ser pesquisadas constantemente. Morbidades maternas, ou seja, gestantes que já têm atualmente doenças autoimunes, que são cardiopatas, que estão em tratamento de câncer ou diagnóstico inicial de câncer, que têm hipertensão arterial ou pneumopatia que faz um tratamento contínuo, vão ser orientadas numa gestação, vão ser orientadas para uma gestação de alto risco. E as doenças obstétricas da gravidez atual, que podem ser o ganho ponderal inadequado, as síndromes hemorrágicas ou hipertensivas e gestantes que têm trabalho de parto prematuro ou uma gravidez prolongada, por exemplo. Pode passar. Logo nessa primeira consulta, a parte inicial que a gente vai ter, a consulta, a coleta da história clínica desta gestante, ela vai acontecer em alguns momentos e tem algumas informações que vão ser necessárias de serem colhidas. Então, primeiramente, a identificação, o nome, a idade dessa gestante, o estado civil, as características socioeconômicas, o grau de instrução, a profissão e ocupação dela, o número e a idade dos dependentes, a renda familiar, as condições de moradia e saneamento e se há algum caso de violência doméstica. Os antecedentes familiares, como história de câncer de mama ou de colo uterino na família, diabetes mellitus, doença de Chagas, algumas doenças congênitas, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial ou infecções sexualmente transmissíveis, para poder orientar o cuidado dessa gestante. Antecedentes pessoais, como alergias, aneurismas, cirurgias prévias, hipertensão. Se essa gestante já passou por uma transfusão sanguínea anteriormente. Nos antecedentes ginecológicos, pesquisar sobre o ciclo menstrual, qual era a duração, qual o intervalo, a regularidade desses ciclos menstruais. Em relação a alguma cirurgia ginecológica que ela possa ter feito, a idade que foi realizada e o motivo dessa cirurgia. Gestantes que tiveram doença inflamatória pélvica, que tem alguma doença sexualmente transmissível, se foi tratada, inclusive o parceiro foi tratado também, se teve alguma infertilidade ou esterilidade e realizou algum tratamento para isso, se essa gestante ela tem uma miomatose, tumor, qual o uso de método anticoncepcional que ela utilizava, por quanto tempo utilizou, qual o motivo levou ao abandono desses métodos. Pode passar. Além disso, os antecedentes obstétricos, então, se é uma gestante que já esteve gestante anteriormente, qual foi a idade da primeira gestação, se ela teve história de aleitamento materno anterior, se teve alguma intercorrência ou complicação na gestação anterior, qual foi o intervalo entre essas gestações,
se houve alguma morte neonatal, se houve algum natimorto, o número de abortamentos que essa gestante teve, o número de filhos vivos, o número de gestações, incluindo abortamentos, gravidez ectópica, mole datiforme, o número de recém-nascidos, inclusive a relação de termo desse recém-nascido, se foi um recém-nascido pré-termo, pós-termo, e caso esse recém-nascido tenha tido alguma intercorrência, se teve icterícia, recebeu alguma transfusão, teve hipoglicemia, e da gestação atual, a aceitação ou não dessa gravidez pela mulher, pelo parceiro, pela família, principalmente se for um adolescente, para a gente começar a tentar reconhecer a rede de apoio que essa gestante tem ou a rede de apoio que ela não tem. Então, um apoio psicológico conjunto com essa gestante, a data do primeiro dia, mês e ano da última menstruação, que vai ser utilizada, vai ser uma data importante até para a gente calcular a idade gestacional dessa gestante, os hábitos alimentares, os hábitos viciosos, como fumo, o número de cigarros por dia, álcool, uso de drogas ilícitas, identificar também essas gestantes que têm uma fraca rede de suporte social, que têm uma baixa aderência aos cuidados de pré-natal, muito importante em relação à busca ativa dessas gestantes para continuidade dessa atenção pré-natal, a internação durante a gestação, de caso tenha alguma intercorrência, os medicamentos que são usados na gestação, o peso prévio e a altura para o acompanhamento do ganho de peso que essa gestante vai ter, e os sinais e sintomas na gestação em curso. Essa primeira consulta da pré-natal, ela vai ser uma consulta mais demorada, mais cheia de pormenores. Da mesma forma, o exame físico. Pode mudar assim. O exame físico dessa gestante ele vai ser dividido em duas partes, um exame físico geral e um exame físico específico gineco-obstétrico. No geral, a gente vai ter um exame físico mais comum, a antropometria, a medida da pressão arterial dessa gestante vai ser muito importante para o acompanhamento do aparecimento ou não de uma síndrome hipertensiva, a inspeção da pele e das mucosas, porque a gente sabe que existem alguns sinais de gestação que podem acometer essa parte, a palpação da tireoide, do pescoço, região cervical e axilar, pesquisando qualquer tipo de nódulo que essa gestante possa apresentar, a ausculta pulmonar, o exame do abdômen, o exame dos membros inferiores e a pesquisa de edema, principalmente na face, no tronco e nos membros. No exame específico, a gente vai ter o exame clínico das mamas, a palpação obstétrica e, principalmente no terceiro trimestre, a identificação da situação e da apresentação fetal. A medida da altura uterina, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, a respeito de observar a vitalidade desse feto, a inspeção dos genitais externos e o exame especular e o toque vaginal sempre que necessário. Pode passar. Logo na primeira consulta, a gente vai ter também alguns exames complementares que vão ser solicitados. Principalmente, na primeira consulta, é quando a gente vai fazer esse screening maior de qualquer infecção ou alteração que essa gestante possa ter. Então, vão ser solicitados o hemograma, a tipagem sanguínea e fator RH, o CUMBS direto, caso essa gestante for RH negativo, pensando na aluminização, a glicemia de jejum, para começar o rastreamento de uma diabetes gestacional, caso essa gestante possa desenvolver, um teste rápido de triagem para sífilis, ou VDRL, teste rápido para o diagnóstico de HIV, toxoplasmose, sorologias para hepatite B, já foi incluso também a sorologia para hepatite C, exame de urina e urinocultura, a ultrassonografia obstétrica, ela não é obrigatória, mas ela vai ter uma função muito importante, que é no auxílio da identificação da idade gestacional e na identificação daqueles pontos que Stella estava falando no início. A quantidade de fetos, a vitalidade fetal, o número de embriões, tudo isso. O citopatológico do colo de útero ele pode ser feito se necessário. A gestação em si ela não vai ser algo que impeça a realização do procedimento. O exame de secreção vaginal ele pode ser realizado se houver indicação clínica. O parasitológico de fezes e a eletroforese de hemoglobina se a gestante for negra
ou tiver antecedentes familiares de anemia falciforme ou apresentar história de anemia crônica. Aqui na região é muito comum pacientes com anemia falciforme. O que vai mudar, então, dos exames da primeira consulta para a segunda, para a terceira? Para as consultas do segundo e do terceiro trimestre, né? A diferença vai ser que no segundo trimestre nós vamos ter a realização do exame de urina e a urinocultura, a solicitação da morfológica e o parasitológico de fezes e o hemograma. E no terceiro trimestre, esses exames vão ser o exame de urina e urinocultura e a ultrassonografia. Sempre ao final dessas consultas, tem algumas consultas gerais que vão ser dadas para essa gestante, seja na consulta com o enfermeiro, seja na consulta com o médico, que vai ser a orientação dessa gestante sobre a alimentação e o acompanhamento do peso gestacional dela, do ganho de peso, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Esse ponto ele vai ser um ponto comum para todos os profissionais de saúde envolvidos, sejam ele odontólogo, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, todos esses vão ter como atribuições o incentivo ao aleitamento materno, fornecer as informações necessárias e as respostas a qualquer indagação que essa gestante possa ter, ou o próprio companheiro, ou a família que está acompanhando essa gestante nas consultas, prescrever a suplementação do sulfato ferroso e do ácido fólico, orientar essa gestante sobre os sinais de risco e a necessidade de assistência em cada caso. Então, deixar essa gestante ciente de quais seriam as situações, os sinais de alarme, para que ela procure um centro obstétrico de atendimento, referenciar essa gestante logo na primeira consulta para o atendimento odontológico, que vai ser de grande importância na gestante, encaminhar essa gestante para a imunização antitetânica, caso ela ainda não for imunizada, e referenciar essa gestante para os serviços especializados, quando o procedimento for indicado. Então, a partir do momento que durante a consulta foi identificado um fator de risco que transfira essa gestante de uma gestação de baixo risco para uma gestação de alto risco, cabe ao quem está conduzindo a consulta referenciar essa gestante, nesse caso, principalmente o médico. Deve-se realizar também ações e práticas educativas individuais e coletivas, papel tanto do enfermeiro quanto do médico, e agendar as consultas subsequentes. Cabe o papel dos agentes comunitários, a busca ativa dessas gestantes para manter o acompanhamento subsequente. Pode passar. Essa primeira consulta do pré-natal é uma consulta mais completa, mais demorada, em que tem o processo de tirar as dúvidas dessa gestante, dessas orientações iniciais, e as próximas consultas, elas vão ser consultas mais específicas. Vai ser uma anamnese, a qual mais sucinta, que vai enfatizar a pesquisa das queixas mais comuns na gestação e dos sinais de intercorrência clínica e obstétrica que essa gestante pode ter, com o propósito de estar sempre atento ao risco gestacional e realizar as ações de forma mais efetiva. Então, estar atento a quais sinais e sintomas que essa gestante está apresentando e iniciar os tratamentos adequados para cada sinal e sintoma que ela vem, cada queixa que ela apresenta. Um exame físico direcionado para avaliar tanto o bem-estar materno quanto fetal, verificar o calendário de vacinação, orientar a vacinação das gestantes, avaliar o resultado dos exames complementares que foram pedidos logo na primeira consulta e sempre posteriormente a solicitação desses exames. Devem ser feitos também sempre a revisão e atualização do caderno da gestante e da ficha de pré-natal. Esse caderno da gestante ele vai ser levado para o dia do parto e ele tem a função de contar a história de como que foi toda a gestação dessa paciente para quem vai recebê-la lá na frente. Pode passar. Físico das próximas consultas, existem algumas práticas que são utilizadas, principalmente os controles maternos e os controles fetais. No controle materno, sempre a avaliação do cálculo e anotação da idade gestacional atualizada, a determinação do peso e do cálculo do IMC dessa gestante, com a avaliação nutricional, colocar no gráfico de IMC por idade gestacional, que a própria caderneta da gestante apresenta, a medida da pressão arterial, com a aferição da PA com técnica adequada. Não só aguardar 30 minutos, quando essa gestante acabou de chegar na unidade, uma gestante que mora
numa zona mais afastada, tem que andar para chegar até a unidade de saúde, aguardar esses 30 minutos. Mas também estar atento sobre o tipo de esfígmo que vai ser utilizado para a aferição dessa PA. Essa gestante ela vai ganhando peso durante a gestação e o diâmetro do braço dela ele aumenta. Então, caso a gente afira essa pressão com um esfígmo do tamanho normal, a gente pode estar super mensurando essa pressão e não pegando a pressão real dessa gestante, deixando passar uma síndrome hipertensiva. O papel também de fazer a palpação obstétrica à medida da altura uterina, a pesquisa de edema, o exame ginecológico, incluindo as mamas, para observação do mamilo, também orientar essa gestante sobre a técnica correta da amamentação. Já com relação aos controles fetais, vai ser feita a ausculta dos batimentos cardiofetais para avaliação da vitalidade fetal, avaliação dos movimentos percebidos pela mulher ou detectados durante o exame, ou, caso não tenha sido detectado durante o exame, fazer um registro dos movimentos fetais, ensinar a gestante como que ela pode documentar esses movimentos e informar o médico, a enfermeira que está acompanhando, e também a necessidade de utilizar o teste de estímulo sonoro simplificado, que é um teste com uma buzina, para perceber, avaliar a vitalidade desse feto, a movimentação dele, só se tiver a indicação clínica. Pode passar. Pode passar mais um. Pronto. A idade gestacional e a data provável do parto, elas vão ser... A data provável do parto ela vai ser calculada na primeira consulta, mas a idade gestacional ela vai ser calculada e atualizada a cada consulta. A idade gestacional, ela pode ser feita tanto pela altura uterina quanto pela data da última menstruação. A data da última menstruação, ela vai ser utilizada como o primeiro dia da última menstruação dessa gestante. A partir de então vão ser contados, né, os dias entre essa data e a data da consulta. Caso essa data da última menstruação ela não seja conhecida pela paciente, mas ela sabe qual foi o período que ocorreu essa última menstruação, pode ser utilizadas algumas datas que são já preconizadas pelo Ministério da Saúde para tentar fazer esse cálculo da idade gestacional, que seria, no início do mês, utilizar o número 5, a data do dia 5, no meio do mês, o dia 15, e no final do mês, o dia 25. A partir desses dados, poderia ser feita uma estimativa dessa idade gestacional. Caso a data da última menstruação nem o período da menstruação seja conhecido, pode-se utilizar, então, a altura uterina. A altura uterina ela vai ter uma coincidência com a idade gestacional dessa gestante. Então, ali eu trouxe um desenho para poder exemplificar como seria, né? O tamanho do útero em relação à palpação abdominal e o significativo da idade gestacional dele. Então, perto do umbigo, 20 semanas de gestação, 40 semanas de gestação perto do apêndice cistifoide, e assim por diante. Pode passar mais um. Para utilizar a altura uterina para calcular essa idade gestacional, é importante uma boa técnica da medida desse fundo uterino. Pode passar. Vai aparecer a outra imagenzinha. A técnica ideal para a medida dessa altura uterina vai ser a identificação do púbis da mulher e a fixação dessa fita métrica. Com a outra mão, a gente vai estender essa fita métrica até o fundo uterino, que vai ser palpado com a parte lateral da mão. Palpou o fundo uterino com a parte lateral da mão, a fita vai ser presa entre o dedo indicador e o dedo médio. Essa vai ser o tamanho da altura uterina. Não ir com a fita até o final, porque isso pode aumentar esse tamanho da altura uterina, que vai falsear a nossa idade gestacional. Já com relação à data provável do parto, a gente utiliza a regra de Naegeli, que vai consistir no somatório de 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e a subtração de 3 meses do mês que ocorreu a última menstruação. Ou pode adicionar 9 meses se ocorrer entre os meses de janeiro a março. No material também eu trouxe alguns exemplos para ficar mais fácil de entender como que seria esse cálculo da data provável do parto. Pode passar. Já uma parte importante do exame físico vão ser as manobras de Leopold-Seinfeld, que elas vão ser divididas em 4 tempos, que vão
cada manobra ela vai dar uma informação sobre a situação fetal, sobre a estática fetal. Então, costuma-se dizer que o exame ele começa com o examinador de frente para a gestante, ele vai estar olhando para ela e ele termina o exame de costas. Então, a cada manobra, o examinador ele vai mudando de posição. A primeira manobra, que seria a aferição de qual parte do feto corresponde com o fundo uterino, vai dar a situação desse feto, se é uma situação vertical, longitudinal, transversal. Já a segunda parte, a segunda manobra, vai avaliar a posição desse feto, se ele está à esquerda ou à direita. A terceira vai avaliar a apresentação, se é uma apresentação cefálica, pélvica, córmica. E, por fim, vai avaliar a escavação, se essa criança ela já está insinuada ou não. Essas manobras elas vão dar uma identificação da forma que o bebê ele vai estar dentro do útero dessa mulher. Pode passar. É claro que o pré-natal ele não vai acabar nisso que eu acabei de apresentar para vocês. Dentro da consulta ainda vai haver as orientações sobre a suplementação nutricional e a imunização, a pesquisa das queixas e dos sinais de alerta na gestação, a realização dos testes rápidos, o tratamento e a prevenção de qualquer IST que seja diagnosticada durante a gestação, os sinais de trabalho de parto e as intercorrências possíveis, quais são os direitos dessa gestante, principalmente explicar para ela sobre violência obstétrica, sobre aleitamento materno, sobre violência doméstica, que acaba coincidindo com os temas dos nossos próximos encontros. Então, assim, eu termino a nossa apresentação agora deixando a porta aberta para os próximos colegas que vão vir para complementar essa questão do pré-natal com vocês. Essas foram as referências que a gente utilizou e muito obrigada.